Graças e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito de leitura da Palavra de Deus. Senhor seja louvado. Mais uma vez hoje aprenderemos mais um pouco do nosso Deus, ouviremos mais um pouco da sua voz a falar aos nossos corações, amém? Então o Senhor já te convida, se você é cristão, se chegou aqui nesse canal, nesse vídeo, venha fazer parte, venha caminhar conosco e dedique um pouquinho do seu dia, menos de 0,5%, 15, 20 minutos para ler a Palavra de Deus, amém? A Palavra do Senhor que fortalece a nossa fé, fortifica, a nossa caminhada na presença de Deus, ouvindo o Senhor falar conosco, aprendendo mais dele, é uma bênção. Então, clique na playlist, inicie seu propósito no dia 1º e veja quantas coisas maravilhosas o Senhor fará na tua vida, principalmente você aprendendo mais do nosso Deus. Amém? Quem já faz parte do canal, deixe o seu like para ajudar esse propósito, compartilhe os vídeos. E agora vamos primeiro orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade, mais um dia que o Senhor nos presenteia para continuarmos aprendendo do Senhor, ouvindo a sua voz. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade e de seguida iniciaremos a nossa leitura. Amém? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, Senhor, queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua graça que se renova mais uma vez sobre as nossas vidas. Pai, vem falar conosco como tem sido todos os dias, fala aos nossos corações aquilo que a gente precisa ouvir, nos ensina, ó Pai. Espírito Santo, conduz a leitura no dia de hoje, fortalece a nossa fé. Deus, faz cair por terra todo sentimento contrário a Ti, tudo aquilo que possa bloquear, ó Pai, os nossos pensamentos, nosso coração, para que nós venhamos receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para nos entregar no dia de hoje. Assim oramos pela Tua bondade e pelo Teu infinito amor. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar nossa leitura? Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 20. Amém. Juízes, capítulo 20. Planos para castigar os moradores de Gibeá. Todos encontraram? Juízes, capítulo 20. Começa da seguinte forma: por causa disso, todo o povo de Israel, desde Dan no norte até Berseba no sul e Gileade no leste, se reuniram em Mispa. Eles se reuniram na presença de Deus, o Senhor, como se fosse uma só pessoa. Os chefes de todas as tribos de Israel estavam presentes nessa reunião do povo de Deus. Havia 400.000 homens a pé, treinados para a guerra, e o povo de Benjamim soube que todos os outros israelitas haviam subido até Mispa e que eles queriam saber como aquele crime havia sido cometido. Então o levita, marido da mulher assassinada, explicou: cheguei com a minha concubina a Gibeá, no território da tribo de Benjamim, para passar a noite. Os homens de Gibeá vieram de noite e cercaram a casa. Eles queriam me matar. Em vez disso, abusaram da minha concubina e ela morreu. Então eu peguei o corpo dela, cortei em pedaços e mandei um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. Aquela gente cometeu um crime horrível no meio do nosso povo. Todos vocês que estão aqui são israelitas. Vamos resolver agora o que fazer. Todo o povo de Israel se levantou ao mesmo tempo e disse: nenhum de nós, nem os que moram em casas, nem os que moram em barracas voltará para casa. Vamos escolher alguns homens para atacar Gibeá. A 10ª parte dos homens de Israel vai arranjar comida para os que vão lutar. Os outros vão castigar os moradores de Gibeá pelo crime horrível que cometeram em Israel. Então todo o povo de Israel se reuniu como se fosse uma só pessoa para atacar a cidade de Gibeá. As tribos israelitas mandaram que mensageiros fossem por toda a tribo de Benjamim e dissessem: que crime horrível vocês cometeram. Exigimos que vocês nos entreguem agora esses homens imorais para que nós os matemos. Assim tiraremos esse mal do meio do povo de Israel. Mas o povo de Benjamim não deu atenção aos outros israelitas. Eles saíram de todas as suas cidades e foram para Gibeá a fim de lutar contra o resto do povo de Israel. Naquele dia, eles convocaram nas suas cidades 26.000 soldados. Depois, os moradores de Gibeá reuniram mais 700 homens especialmente escolhidos, que eram canhotos. Qualquer um deles podia atirar com funda uma pedra num fio de cabelo sem nunca errar. E os outros israelitas que iam lutar contra a tribo de Benjamim reuniram 400.000 soldados treinados. A guerra contra a tribo de Benjamim. Os israelitas foram ao lugar de adoração em Betel e ali perguntaram a Deus:
qual das nossas tribos atacará primeiro a tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu: a tribo de Judá. Na manhã seguinte, os israelitas subiram e acamparam perto da cidade de Gibeá. Saíram para combater contra a tribo de Benjamim e puseram os soldados em posição de ataque, de frente para a cidade. Então o exército de Benjamim saiu da cidade e antes de terminar o dia, eles mataram 22.000 soldados israelitas. Aí o povo de Israel foi para o lugar de adoração e na presença do Senhor chorou até a tarde. E eles perguntaram ao Senhor: devemos ir combater outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E Deus respondeu: sim. Então o exército israelita se animou de novo e eles puseram os seus soldados em posição de combate novamente, no mesmo lugar em que haviam lutado no dia anterior. Os israelitas marcharam contra a tribo de Benjamim pela segunda vez, e pela segunda vez os soldados de Benjamim saíram de Gibeá, e dessa vez mataram 18.000 soldados israelitas treinados. Então todo o povo de Israel subiu de novo até Betel para chorar. Ficaram ali na presença de Deus o Senhor e não comeram nada até a tarde. E apresentaram ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e sacrifícios de paz. E lhe fizeram uma pergunta ao Senhor. Acontece que naqueles dias a Arca da Aliança estava ali em Betel, e Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, estava encarregado de cuidar dela. A pergunta que eles fizeram foi esta: devemos sair mais uma vez para combater os nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? O Senhor respondeu: combatam, porque amanhã eu farei com que vocês os derrotem. Então os israelitas puseram alguns soldados escondidos em volta de Gibeá. No terceiro dia, marcharam de novo contra o exército da tribo de Benjamim. Os seus soldados ficaram em posição de batalha de frente para Gibeá, como tinham feito antes. Os soldados de Benjamim saíram para combater e se afastaram da cidade. Como havia feito antes, começaram a matar algumas pessoas na estrada de Betel, na estrada de Gibeá e em campo aberto. Mataram mais ou menos 30 israelitas e diziam: nós já os derrotamos como das outras vezes. Mas os israelitas disseram: vamos recuar e fazer com que eles se afastem da cidade e venham para as estradas. Então a maior parte do exército israelita saiu dali e tornou a se juntar em Baal-Tamar. Mas os homens que cercavam a cidade saíram de repente dos lugares onde estavam escondidos na planície de Gibeá. 10.000 dos melhores soldados israelitas atacaram Gibeá e o combate foi duro. Os benjamitas não imaginavam que iam ser destruídos. O Senhor Deus fez com que os israelitas derrotassem o exército de Benjamim. E naquele dia os israelitas mataram 25.100 inimigos. Então os benjamitas compreenderam que estavam vencidos. A vitória dos israelitas. Os israelitas tinham se retirado durante a luta contra os benjamitas, porque confiavam nos homens que haviam colocado escondidos em volta de Gibeá. Esses homens avançaram depressa na direção de Gibeá, espalharam-se e mataram todas as pessoas da cidade. O exército israelita e os homens que estavam escondidos tinham combinado um sinal. Quando vissem uma grande nuvem de fumaça subindo da cidade, os israelitas que estavam fora no campo de batalha deviam dar meia volta e atacar. Até aquele momento, os benjamitas já haviam matado uns 30 israelitas e diziam: sim, já os derrotamos como das outras vezes. Então o sinal apareceu. Uma nuvem de fumaça começou a subir da cidade. Os benjamitas olharam para trás e ficaram muito espantados quando viram a cidade inteira pegando fogo. Então os homens de Israel deram meia volta e os benjamitas ficaram apavorados porque viram que iam ser destruídos. Eles fugiram e correram na direção do deserto, mas não puderam escapar. Foram cercados pela maior parte do exército israelita e também pelos soldados que vinham da cidade e foram destruídos. Os israelitas cercaram os inimigos e os perseguiram sem parar até um lugar a leste de Gibeá e os iam matando pelo caminho. 18.000 dos melhores soldados benjamitas foram mortos. Os outros fugiram na direção do deserto para a rocha de Rimon. 5.000 foram mortos nas estradas. Os israelitas perseguiram o resto e assim mataram mais 2.000 homens. Ao todo, 25.000 benjamitas foram mortos naquele dia, todos eles soldados valentes. Porém, 600 homens fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, e ficaram lá 4 meses. Os israelitas atacaram o resto dos benjamitas e mataram tantos homens como animais, e destruíram tudo o que encontraram, e queimaram todas as cidades da região. Glória a Deus, dando continuidade, Juízes capítulo 21. Esposas para a tribo de Benjamim. O povo de Israel havia feito em Mispa este juramento a Deus: nenhum de nós deixará que um homem da tribo de Benjamim case com uma das nossas filhas. O povo foi a Betel e ficou ali na presença de Deus até a tarde. Eles choraram amargamente em voz alta, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isso? Por que está faltando uma das nossas tribos?
O povo se levantou bem cedo na manhã seguinte e construiu ali um altar. Apresentaram ofertas que foram completamente queimadas e sacrifícios de paz e perguntaram: de todas as tribos de Israel, quem foi que não subiu para aquela reunião na presença do Senhor Deus em Mispa? Eles tinham feito um juramento muito sério: quem faltasse à reunião em Mispa seria morto. O povo de Israel teve muita pena dos seus irmãos da tribo de Benjamim e disse: hoje Israel perdeu uma das suas tribos. O que faremos para arranjar esposa para os que ficaram? Pois juramos ao Senhor que não daríamos a eles nenhuma das nossas filhas. E perguntaram: de todas as tribos de Israel, quem não compareceu diante do Senhor em Mispa? E ficaram sabendo que de Jabes de Gileade ninguém havia tomado parte na reunião. Quando fizeram a chamada do povo, ninguém de Jabes de Gileade estava lá. Então todos concordaram em mandar para lá 12.000 homens dos mais corajosos, com estas ordens: vão e matem os moradores de Jabes de Gileade, tanto homens como mulheres e crianças. Façam isto: matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. E eles encontraram 400 virgens em Jabes de Gileade e as levaram ao acampamento de Siló, que fica na terra de Canaã. Então todos concordaram em mandar mensageiros aos benjamitas na rocha de Rimon para fazer uma proposta de paz. Aí os benjamitas voltaram e receberam aquelas 400 moças virgens de Jabes de Gileade, porém não havia moças em número suficiente para todos. Então o povo ficou com pena dos benjamitas, pois pela vontade do Senhor estava faltando uma das tribos de Israel. Aí os chefes do povo de Israel disseram: não há mais mulheres na tribo de Benjamim. O que vamos fazer para arranjar esposas para os que ficaram? O povo de Israel não deve perder uma das suas 12 tribos. Temos de achar um jeito de a tribo de Benjamim não acabar. Porém, não podemos deixar que eles casem com as nossas filhas. Eles falavam isso porque o povo de Israel havia amaldiçoado quem deixasse um benjamita casar com a sua filha. Então disseram: a festa anual do Senhor na cidade de Siló está perto. Siló fica ao norte de Betel, ao sul de Lebona e a leste da estrada que vai de Betel a Siquém. E os chefes do povo de Israel disseram aos benjamitas: vão, escondam-se nas plantações de uvas e fiquem vigiando. Durante a festa, quando as moças de Siló saírem dançando, vocês também saiam das plantações de uvas, e cada um agarre uma das moças e leve embora para a terra de Benjamim. Assim, quando os pais ou irmãos delas vierem se queixar, nós poderemos dizer: por favor, deixem que elas fiquem, pois na batalha contra Jabes de Gileade não conseguimos mulheres para todos os benjamitas, e vocês não serão culpados de quebrarem a promessa, pois não deram as suas filhas a eles, elas foram roubadas. E assim fizeram os benjamitas. Cada um deles escolheu uma esposa entre as moças que estavam dançando e a levou embora. Então voltaram para sua terra, construíram de novo as suas cidades e ficaram morando ali. Enquanto isso, os outros israelitas saíram e cada um voltou para a sua tribo, a sua família e as suas terras. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Glória a Deus. Juízes concluído por hoje. Agora vamos dar continuidade em Salmos capítulo 38. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 38. A ajuda de Deus no sofrimento. Salmo de Davi em memória. Amém? Todos encontraram? Salmos 38 começa da seguinte forma: ó Senhor Deus, não me corrijas quando estiveres irado. Não me castigues no teu furor. As tuas flechas de dor me atingiram. Eu senti o peso do castigo da tua mão. Por causa da tua ira, estou muito doente. O meu corpo todo está enfermo por causa das minhas maldades. Estou me afogando nos meus pecados. Eles são uma carga pesada demais para mim. Por causa da minha falta de juízo, tenho feridas que cheiram mal e apodrecem. Estou muito abatido e encurvado e choro o dia todo. Estou muito doente, queimando de febre. Sinto-me profundamente abatido e desanimado. O meu coração está aflito e eu fico gemendo de dor. Ó Senhor, Tu sabes o que eu desejo, pois ouves todos os meus gemidos. O meu coração bate depressa, estou fraco e os meus olhos perderam o brilho. Por causa das minhas feridas, os meus amigos não chegam perto de mim e até a minha família se afasta. Os que me querem matar armam armadilhas para me pegar. Os que me querem ferir ameaçam me desgraçar e não param de fazer planos contra mim. Porém, eu finjo que sou surdo e não ouço. Eu me faço de mudo e não falo. Sou como alguém que não responde porque não pode ouvir. Apesar disso, eu ponho a minha esperança em Ti, ó Senhor. Tu, Senhor meu Deus, me responderás. Não deixe que os meus inimigos se alegrem
com a minha desgraça. Não deixes que fiquem contentes com o meu fracasso, pois estou quase caindo e o meu sofrimento não acaba mais. Eu confesso as minhas maldades e os meus pecados, pois me deixam muito aflito. No entanto, os meus inimigos estão fortes e com saúde, e há muita gente que me odeia sem motivo. Aqueles que me pagam o bem com o mal estão contra mim porque procuro fazer o bem. Ó Senhor Deus, não me abandones, não te afaste de mim, meu Deus. Ajuda-me agora, ó Senhor, meu Salvador. Glória a Deus. Dando continuidade, para finalizarmos a nossa leitura do dia de hoje, Salmos capítulo 39, sofrimento e confissão. Salmo de Davi ao regente do coro para a confissão. Eu disse, vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra, nem mesmo a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais e o meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ficava. Então comecei a perguntar, ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar. Ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti. Livra-me de todos os meus pecados e não deixe que os tolos zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste Tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois estou quase morrendo por causa das Tuas chicotadas. Tu nos repreendes e assim nos castigas por causa dos nossos pecados. Tu destróis como uma traça aquilo que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido, não te cales quando choro. Como todos os meus antepassados, sou teu hóspede por pouco tempo. Desvia de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade antes que eu vá embora e não exista mais. Glória a Deus. Leitura concluída no dia de hoje. Vamos orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade, orar ao Senhor pedindo perdão pelos nossos pecados, refletindo por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Amém. Muitas das vezes nós somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas. Amém. Muitas das vezes escolhemos coisas erradas que não agradam a Deus e temos que pedir perdão ao Pai. Amém. Vamos orar ao Senhor agradecendo. Senhor Deus, eterno Pai, meu Deus, mais uma vez obrigado, Pai, por esta leitura maravilhosa. Obrigado, Senhor, por este momento, por ter ouvido o Senhor falar conosco. Pai, vem perdoar nossos pecados, nossas falhas, ó Senhor, tudo aquilo que nós temos feito que não tem te agradado. Senhor, nos ajuda a nos manter firme no teu caminho, nos ajuda, ó Senhor, a nos manter firme na tua presença, que os nossos passos, Senhor, não venham se desviar para um lado, Senhor, que não te agrada, que cada vez mais nós venhamos ser tementes a Ti, ó Pai, e que venhamos confiar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos ajuda a ter um coração justo, um coração honesto, um coração temente a Ti, Pai. Muito obrigado por cada palavra, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, e nos dá força para que amanhã estejamos aqui juntos novamente para ouvir a Tua voz. Assim oramos, ó Pai, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito hoje, ontem e que continuará fazendo sempre. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, que o Senhor abençoe sua vida. Mais uma leitura concluída, mais um dia na presença do nosso Deus. Amanhã estaremos juntos novamente para a honra e glória do nosso Senhor, ouvindo e aprendendo um pouco mais do nosso Deus. Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar e amanhã estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Fique na paz e até o próximo vídeo.